Durante anos estou caminhando com Jesus de Nazaré. Gosto de tudo que envolve a sua vida, desde as profecias do Velho Testamento, o cumprimento delas quando se deu seu nascimento e quando seu ministério se tornou realidade. Passei meses garimpando pérolas dos textos do Novo Testamento que se destinam a falar sobre Jesus e como ele mudou o mundo religioso, quebrando barreiras e trazendo o frescor da nova caminhada proposta pelo Evangelho das Boas Novas de Salvação. Ele anunciou que é chegado a nós o reino de Deus, marcado pela justiça, pela paz e alegria no Espírito Santo. Ao celebrarmos o Natal, que jamais esqueçamos a presença do Deus Emanuel, que veio para ficar permanentemente com sua igreja e que ela tem o privilégio de refletir as marcas desse novo jeito de praticar a justiça, de proclamar a paz e de se alegrar com a doce companhia do Espírito Santo nessa caminhada. É sobre isso nossa reflexão de hoje, e garimpando esses textos preciosíssimos. Hoje, quem vai falar conosco é o registro que está em Isaías, capítulo 52, do 13 ao 15. A leitura se prolonga até o final do capítulo 53 de Isaías, e eu espero que nós possamos, então, sermos profundamente inspirados pela palavra, pela meditação e também pelo Jesus de Nazaré. Eu lerei apenas Isaías 52, do 13 ao 15, porque eu não tenho tempo hábil para fazer toda a leitura, e eu desejo então deixar aqui como sugestão. O texto vai nos dizer assim, Isaías 52, do 13 ao 15: Eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado e elevado e será muito sublime. Como muitos pasmaram à vista dele, pois o seu aspecto estava tão desfigurado, mais do que o de outro qualquer, e a sua aparência mais do que a dos outros filhos dos homens. Assim, causará admiração às nações, e os reis fecharão a sua boca por causa dele, porque verão aquilo que não lhes foi anunciado e entenderão aquilo que não tinham ouvido. Esse trecho constitui o quarto e mais conhecido cântico do servo e inicia anunciando que tudo o que segue vai terminar bem, apesar do processo extremamente doloroso pelo qual o servo sofredor passará. Começa com a exaltação do servo, como nós acabamos de ler, quando ele vai dizer realmente que o meu servo procederá com prudência, será exaltado, elevado e muito sublime. Fala da sua humilhação nesse mesmo capítulo 52, a partir do versículo 14, quando ele vai dizer que as pessoas ficarão espantadas em verem a aparência desfigurada mais do que qualquer outro. Aqui uma referência a toda a humilhação, a todo o processo de sofrimento pelo qual Jesus passará durante a sua crucificação, que é o preço exigido para a reconciliação do mundo com Deus. E termina com a sua exaltação, como eu já citei, o capítulo 53 de Isaías, do versículo 10 até o versículo 12. Eu gostaria de ler esse texto agora, porque ele vai dizer assim: fazia parte do plano do Senhor esmagá-lo e causar-lhe dor. Quando, porém, sua vida for entregue como oferta pelo pecado, ele terá muitos descendentes.
terá vida longa e o plano do Senhor prosperará em suas mãos. Quando ele vir tudo o que resultar de sua angústia, ficará satisfeito. E por causa de tudo que meu servo justo passou, ele fará que muitos sejam considerados justos, pois levará sobre si os pecados deles. Eu lhes darei as honras de um soldado vitorioso, pois ele se expôs à morte, foi contado entre os rebeldes, levou sobre si a culpa de muitos e intercedeu pelos pecadores. Temos um comentário na Bíblia do pastor Rousseau Shedd sobre esse texto, que inclui Isaías 52, do 13 até o final do capítulo 53. Ele vai dizer que temos aqui que é um retrato dos dois lados da pessoa de Cristo, a sua exaltação e a sua grande humilhação em meio aos sofrimentos que tomou sobre si para pagar consequências das nossas iniquidades. Também o texto de Filipenses capítulo 2, do 6 ao 11, ele vai retratar toda essa dinâmica, quando ele vai dizer assim, que embora sendo Deus não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. O texto ainda vai dizer que ele causará admiração às nações. Um paradoxo está para ser narrado, algo que não se entende na lógica da retribuição, do olho por olho e do dente por dente, nem na lógica da prosperidade material, que elimina a possibilidade do sofrimento gratuito e do sofrimento por amor, pois é disso que se trata nesse trecho, ponto central da mensagem de Isaías e ponto central da história da salvação. A dor, a humilhação, a desfiguração não podem ser entendidas nessas lógicas. Elas precisam de uma interpretação mais profunda que leve em conta o amor que doa a vida a favor dos outros. Apenas sob essa ótica é que tudo será entendido. E nós não podemos abrir mão de que é realmente o ponto de partida, é o amor de Deus pela humanidade, e a presença de Jesus no mundo veio para ser reconhecido esse amor de Deus por cada um de nós. O Evangelho de João vai dizer que Deus amou a humanidade, Deus nos amou de tal maneira que deu seu único filho para que ninguém se perca, mas para que todos tenham a vida eterna. E Jesus vem dar o ponto inicial dessa caminhada com o seu nascimento e conclui isso na sua morte e também na sua ressurreição. O texto fala sobre exaltação, humilhação e nova recompensa através da exaltação. Eu espero que a reflexão possa trazer inspiração, alegria, meditação, devoção e um amor crescente cada vez maior ao Jesus de Nazaré. Deus nos abençoe e receba um grande abraço da pastora Betinha. Amém.